Uma vez, bom dia, bom dia! Hoje é 29 de abril de 2025. Nesse momento, estamos aqui ao vivo com o nosso querido cantor Raimundo Leal. Menina do relógio, por favor, fale o horário. É, 9 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Então, vamos aqui falar com esse menino abençoado. Alô? Alô, bom dia, paz do Senhor a todos, né? A paz Oi. do Senhor Jesus a todo o Brasil, a todos que estão ouvintes dessa rádio maravilhosa, né? Sou muito grato por estar aqui neste momento, participando aqui desta reunião, dessa conversa. E é grato, né? A gente tem que agradecer muito a Deus por tudo que Deus tem concedido em nossas vidas, né? Maravilha, glória a Deus. Nós estamos aqui já com o nosso querido Raimundo Leal, nesse bate-papo abençoado. Meu irmão, fique à vontade. Olha, gente, eu sei que vocês estão tendo dificuldade aí de ouvir o nosso querido cantor Raimundo Leal, mas não se preocupe, esse bate-papo, preste atenção, ele já está sendo gravado e vai estar na plataforma YouTube, em todas as nossas redes sociais, ok? E depois a gente vai convidar o nosso querido cantor Raimundo Leal para estar de volta aqui nesta manhã abençoada. Meu irmão abençoado, fique à vontade e conta para nós um pouquinho do seu lindo ministério de louvor. Amém. Então, cantor Cida, é o seguinte, Jesus me aceitou em 2012. Eu fui para o Evangelho. E desde aí, então, minha mãe já era evangélica, meu pai, né, já há mais de 20 anos, é evangélico, orando pela minha vida. Aos 40 anos, né, eu me converti, aceitei o Senhor Jesus me aceitou, né, porque às vezes nós falamos que quando nós aceitamos Jesus, Jesus que nos aceita, né, porque nós vemos esse mundo aí todo esbagaçado, todo daquele jeito, e Jesus nos aceita, nos abraça, né. Então, assim, então, até daí minha mãe já era crente, e minha mãe já orava pela minha vida, né? Orava pela minha vida há muito tempo, orando. Então, como toda mãe ora pelos seus filhos, né? E aos 40 anos de idade, no ano de 2012, eu entrei dentro de uma igreja e a partir daí eu passei a servir o Senhor Deus, né? Todo-Poderoso. Até então, cantora Cida, eu não sabia cantar, não tinha nada de cantar, de louvar. E esse desejo de louvar, de cantar, de adorar a Deus, veio desde a hora que eu me converti, né? E aí veio no meu coração o desejo de começar a cantar, vi os irmãos na igreja cantando, louvando a Deus. E a partir daí eu vi esse desejo no meu coração, né? De louvar. Então eu comprei um violãozinho, né? Eu não sabia, na época eu também não sabia tocar violão e eu digo, eu vou comprar um violãozinho para me aprender, né? Aqui sozinho em casa mesmo, aprendendo, aí eu creio que eu vou aprender. E aí eu comprei esse violão e daí eu comecei, só me escutando direitinho, né? Uhum, sim. Aí eu comprei esse violão e daí eu comecei, né, a treinar em casa, a tocar, né, aprender as notas e tal. E daí, cantora, começou eu aprendi as notas primeiro e tal, daí eu comecei a tocar ali o violão. Aí daí Deus começou a colocar a letra. E eu comecei a escrever ali, louvor. Comecei a escrever louvor. E eu sempre com aquele desejo de louvar a Deus, né? Só que eu não sabia louvar, às vezes eu ia louvar na igreja, não dava conta de acompanhar o playback, e queria louvar os cantores, gostava muito de louvar Elias Silva, né? Gerson Rufino e tal, mas eu não dava conta de acompanhar o playback, né? E então eu saía dali da igreja muito Uhum. triste, porque saí da igreja era muito triste porque não conseguia e tal, né? Chegava em casa muito constrangido, às vezes digo não vou mais cantar mais, não quero Glória a mais, aquela coisa e Deus. tal, né?
Aí eu me trancava no meu quarto ali, eu começava a tocar o violão, né, e começava a meditar, né, começava, né, a conversar com Deus ali. Deus foi me dando aquelas letras, foi me dando. Aí quando foi um dia, eu já tinha escrevido algumas letras já, né, estava tudo no caderno, tudo no papel. Aí eu comecei a tocar ali, comecei a questionar com Deus, meu Deus, por que eu não consigo louvar, por que eu não, por que eu não, né, eu tenho tanta vontade de louvar a Deus, eu acho tão bonito os irmãos louvando na igreja, e esse desejo no meu coração cada vez só aumentava, né? Aí, quando eu pensava de desistir, né? Quando eu pensava de desistir, o Senhor aumentava mais o desejo do coração para louvar, né? Aí quando foi um dia, eu estava louvando o louvor que eu fiz, eu escrevi, aí eu estava louvando esse louvor. Daí a pouco eu comecei a sentir a presença do Senhor Glória a lá dentro do Deus. quarto, né? Que maravilha, aleluias. E daí eu comecei comecei a chorar, né? Comecei a chorar ali, comecei a sentir a graça de Deus ali, a presença do Senhor. E digo, Senhor, mas por que lá na igreja não dá certo assim? Uhum. Aí Deus falou no meu coração assim, falou no meu ouvido, falou assim, filho, você vai louvar. Na hora certa eu vou permitir os seus louvores. E você vai louvar, mas é os seus louvores, não os louvores das outras pessoas, mas os seus louvores. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente, né? E a partir daí, aí eu fui me aprimorando mais, fui escrevendo os louvores, né? Bastante louvor. Então chegou um ponto assim que eu fiquei bastante ansioso. De, poxa, não, eu tenho tanto louvor, Deus falou que eu ia louvar meu louvor. E até agora está tudo no papel, esses louvores, né? Então, quando foi 2000, no ano de 2003, 2002, 2003, para 2002 para 2003, eu fui e gravei as primeiras 7 músicas, que foi Jesus não desistiu, foi essa última agora, né? Hoje eu vim aqui, né, com Jesus eu vou, né, o Todo-Poderoso, né, Mãe Heroína, né, Filho de Davi. Então, assim, aí eu gravei esses primeiros hinos aí. Aí, quando foi agora em 2014, eu falei assim, eu falei para o Senhor, eu tenho um sonho de fazer um clipe ao vivo, com banda. Meu Deus, que coisa linda, hein, menino? Meu irmão, desculpa interrompê-lo. Então, há um mistério tão grande no seu ministério de louvor que são praticamente 3 anos, não é isso? De gravação? 3 anos, 3 anos, cantora. 3 anos. De gravação. E o senhor já imagina, assim, o senhor por acaso pensava que as suas músicas, que esses lindos louvores alcançariam o Brasil e as nações como tem alcançado nesse momento, através das redes sociais, através das plataformas, através das web rádio? Fala um pouquinho para nós. Não, eu não imaginava, né? Porque, tipo assim, era só aquele sonho, né? De cantar, gravar e cantar na igreja, né? E eu acho que a gente pensa algo mais elevante, né? Algo mais profundo, né? Algo que a gente possa ver o resultado, né? Só que, assim, eu não esperava chegar como chegou, assim, tão rápido gravar as primeiras 7 músicas. Depois eu falei para Deus assim, eu tenho um sonho de gravar esse clipe. E aí, quando foi agora no início do ano, o Senhor permitiu eu gravar esse clipe. E agora eu tenho mais 2 músicas que é para ser lançada agora. Eu tenho mais 2 músicas que é para ser lançada. E logo, em nome de Jesus, já está na rádio aí também, com fé em Jesus, eu creio. Que maravilha! Então, assim, eu não esperava, cantora, tipo assim, essa evolução tão grande que veio, assim, né? Já está aí na rádio, assim, sabe, com vocês aí, tocando.
comandos, e eu fico muito feliz, né? Às vezes eu estou trabalhando aqui no trabalho, né, que eu mexo com construção civil, aí eu tenho um rádio, aí eu fico ouvindo o dia inteiro a rádio, né? Quando eu estou em um lugar separado assim, eu boto a rádio. Aí os meninos que trabalham comigo, já não são crentes, né? Não são evangélicos, mas eles ficam ouvindo a rádio, entendeu? Ficam ouvindo a rádio. Que bom. E eles, você vê que a coisa é tão edificante, é tão gostosa, que eles às vezes até cantam os hinos, cantam os louvores. Quando sai meus louvores, sai o Raimundo Leal aí, ó, Raimundo Leal. Ô, Glória! Ai, gratidão, meu irmão. Olha, eu fico muito feliz mesmo, assim, em nome aqui de todos os nossos companheiros cantores, porque a Mãos Unidas, como o senhor sabe, é um trabalho voluntário, né? Isso é uma obra missionária de divulgações de louvores. Não é isso? Todos nós aqui somos voluntários pela obra do Senhor. E aí, quando, assim como o Senhor e os demais irmãos falam que os companheiros no trabalho estão ouvindo as canções, entendeu? Que vocês que estão distribuindo o link aqui da Web Rádio, Mãos Unidas, a gente fica muito feliz porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no coração de alguém, não é isso, meu irmão? Sim, cantora, com certeza, sem dúvida. Isso aí, sem sombra de dúvida, a gente é daí que sai toda, né? Que sai toda uma oportunidade para aqueles que às vezes não conhecem a palavra de Deus, às vezes que não tem entendimento do louvor, não tem. Então, assim, muitas só conhecem as coisas do mundo, né? Então, assim, quando a gente tá aqui ouvindo, né? Eu tô ouvindo, eu gosto de ouvir, né? Eu adoro ouvir a palavra de Deus, eu adoro ouvir os testemunhos, os louvores. Aí os meninos também estão ouvindo, estão edificando também, né? Ali a vida deles. Posso ser que muitas das vezes o trabalhar do Senhor não é nesse momento, não é como a gente quer, mas uma hora o Espírito Santo toca nessa pessoa e é automático, né? Deus faz a obra e essa pessoa se converte e também logo começa a fazer a obra de Deus também, né? É muito bom. Maravilha! Amados, vocês que estão aí na escuta, presta atenção. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar o bate-papo ao vivo aqui com o nosso querido cantor Raimundo Leal, direto de Brasília, Distrito Federal. Ele que é cantor, compositor, ele está falando coisas lindas aqui, e um lindo ministério de louvor que começou praticamente há 3 anos atrás. Hoje, as canções do cantor Raimundo Leal têm alcançado milhares e milhares de pessoas, de vidas, não só pelo Brasil, mas pelas nações. A gente sabe disso. E é um mistério tão grande, porque quando nós falamos, um exemplo, nesse momento é o cantor Raimundo Leal, mas nesse momento nós estamos falando de todos os cantores missionários que fazem a obra de Deus nesses últimos dias, gente. Sabe, é algo tremendo. Nós estamos em vários países do mundo. Pessoas que nesse momento não estão entendendo o nosso idioma. Mas o Espírito Santo de Deus está tocando no coração através das canções. Rádio Mãos Unida Web, ela é uma emissora web, certo? Levando a palavra de Deus através dos louvores, assim como as demais companheiras. A gente faz um trabalho voluntário, missionário, e a gente fica muito feliz. Meu Deus do céu! Olha, gente, você que está aí do outro lado, cantora Cida, como é que eu faço para conhecer o trabalho do Raimundo Leal? Olha, gente, está no Instagram. Daqui a pouquinho ele vai falar, tá bom? Mas eu já vou adiantando. Tá no Instagram, Facebook, nas plataformas digitais, aqui na Mãos Unidas, em outras emissoras, ok, gente? Raimundo Leal, com a canção Jesus Não Desistiu de Mim. Ai, meu Deus do céu. Meu irmão, então, o senhor veio de uma família já que já tinha declarado Jesus Cristo como Salvador quando o senhor nasceu? Não é isso? Não. Meu pai mais minha mãe, eles vieram aceitar Jesus já depois de muitos anos, depois de muito sofrimento, né, cantora? Depois de muito sofrimento na vida no mundo, meu pai mais minha mãe veio aceitar Jesus. Veio para a igreja e ali Jesus aceitou eles e estão até hoje para a honra e a glória do Senhor. 2 velhinhos de fé, né? Então, com certeza, essa hora estão ouvindo lá também a rádio também.
também. E, então, assim, depois que eles vieram para a igreja, né, então meus outros irmãos, os mais novos, eles já nasceram, já nasceram e cresceram já dentro da igreja, entendeu? Já dentro da igreja. E então alguns não, os outros 4, todos saíram cresceram dentro da igreja e depois já de adultos saíram da igreja, estão fora da igreja. Porém a mais nova, que tem um chamado muito grande, a Noana, né, a mais nova, tem um testemunho muito lindo, muito lindo. Glória a Deus. Graças a Deus, ela voltou de novo para a igreja, porque ela foi uma vida a qual Deus fez com ela igual fez com João. Colocou ela na mão de Satanás um pouquinho para deixar para ela aprender que as coisas não eram como ela estava pensando que era. Então, assim, Deus permitiu ela passar por um apuro, foi quase a morte, passou 5 meses na UTI, morta, né, na UTI. Aí depois Deus ressuscitou ela de novo e deu a vida a ela de novo. Aí depois de muitos dias, Deus foi trabalhando, foi quebrantando cada vez mais e mais e mais e mais. E aí hoje, graças a Deus, ontem eu soube de uma notícia tão grande que eu fiquei maravilhado. Glória a Deus. Que ela chegou em casa, ela estava no culto e Deus tocou tanto nela nesse culto, e quando ela chegou em casa, ela pegou tudo quanto foi de roupa velha dela que ela usava e tocou fogo. Ô, glória! Diz que a partir daquele dia ela não ia mais usar aquelas roupas mais, agora ela ia usar roupa de crente, de mulher crente. Então isso aí é uma coisa muito, muito, muito linda, né? Então, assim, voltando para o nosso assunto, então, assim, os meus irmãos, né, Deus está trabalhando para voltar de novo, mas todos têm chamado, né? Eu sou o mais velho, né? Eu sou o mais velho e os patriarcas estão lá na oração, orando, né, clamando, buscando a Deus pela minha vida e pela vida deles, né? Sou muito grato a Deus pela minha mãe e pelo meu pai, porque hoje eu estou aqui e cheguei ao ponto que cheguei. Por quê? Porque eles oraram, eles fizeram. Quantas vezes Deus deu livramento na minha vida, como deu na vida da minha irmã, por intermédio das orações, no momento que eles estavam ali orando, de joelho no chão, orando, glória a Deus. Esse momento que eles estavam ali orando, o Senhor estava me dando livramento. O Senhor estava dando livramento para meus irmãos, para minhas irmãs, e o Senhor estava trabalhando. Por quê? Porque ali estava meu pai, estava minha mãe orando. Então, meu pai já tem minha mãe já vai fazer 30 anos de evangelho, graças a Deus, de crente ali, buscando pelas nossas vidas. E hoje eu sou muito grato por tudo que eles têm feito, pelas orações, aleluia, por tudo, né? Deus é maravilhoso, né? Que lindo, glória a Deus. Um lindo testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus. Cantor Raimundo Leal, as canções, essa canção, Jesus não desistiu de mim. Qual foi o momento que o nosso Deus concedeu este louvor para ti, meu irmão? Esse louvor foi um momento, cantor, que assim, eu tava passando assim, por um momento de muita luta, né? Foi um momento assim que, na verdade, assim, a gente desde quando a gente veio para a presença do Senhor, tudo foi você no início, ela falou para nós que os levantes vêm, as coisas, né, o inimigo trabalha para tirar nosso foco, né? Então, assim, foi um momento assim que eu estava assim, muito decaído, estava muito não fraco na fé, mas assim, momentos de muitas batalhas, muitas lutas que eu estava enfrentando, e assim, veio aquela tristeza, aquela vontade de desistir, aquela vontade de desistir. Então, assim, foi quando Jesus me deu esse louvor, né? E aí eu comecei a escrever esse louvor, comecei a meditar nele, e aí Deus colocou no meu coração para me gravar. Foi o último que eu gravei agora, né? Que foi esse clipe, né? Então, assim, Deus ele sempre abençoa nossas vidas através de um louvor, né? Através de uma palavra.
Deus ele sempre fala com nós através do louvor, através da palavra. Então, nesse momento aí, esse louvor ele foi quando eu comecei a cantar esse louvor em casa, tocando no violão. Jesus não vai desistir de mim, nunca desistiu de mim. Então, assim, eu comecei a meditar no louvor. Então, assim, Deus vai dando força para a gente novamente, a gente não desiste, a gente não volta para trás e vamos para frente, né? Então, é aí que o louvor desperta a nossa fé, desperta a nossa vontade, nosso desejo de estar na presença do Senhor. É por isso que muitas das vezes Deus usa cada um conforme a vontade dele, né? Eu, no meu caso mesmo, eu imagino assim, Deus me deu tanto esse dom que eu não tinha, né? Esse desejo de eu cantar, adorar a Deus, assim, porque foi esses louvores que me levantaram na maioria das vezes que eu estava fraco, que eu estava com vontade de desistir. Então, é aí que vem, né? Como é que fala? É aí que vem, né, o despertamento na nossa vida, né? Para a presença do Senhor. Maravilha, parabéns, meu irmão, parabéns. São lindas canções para a glória do nome do Senhor Jesus. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele despertou o Senhor, certo? Com essas canções, porque o nosso Deus, para cada um de nós, tem um mistério, não é isso? Ele tem um mistério com cada um de nós e um objetivo, não é isso? Um propósito aqui na Terra. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, demorou muito para isso acontecer. Não, chegou no tempo certo. Não é isso, cantor Raimundo Leal? Deus... Chegou no tempo certo. Isso. Porque, às vezes, as pessoas... Ah, não, poderia ter acontecido antes. Não, chegou no tempo certo para que a obra do Senhor Jesus viesse se manifestar na vida de cada um, na minha vida e na sua vida. Amados, são 9 horas e 43 minutos, horário de Brasília. Olha, você está me ouvindo, não é isso? Eu sei disso, muito obrigada, gratidão, gratidão. Vocês estão aqui ouvindo esse bate-papo abençoado com o nosso querido cantor Raimundo Leal. Ele vai estar conosco, gente. Ele vai estar conosco daqui uns dias em uma live, tá? Abençoada. Mas esse bate-papo, tá? Não se preocupe. Vocês vão acompanhar no canal da Rádio Mãos Unidas Nanuque. Ok? Daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui com o nosso querido cantor Raimundo Leal. Vocês estão ouvindo o louvor? Hoje eu vim aqui. E eu quero oferecer para você que está aí do outro lado, quero oferecer também para o pessoal lá de Governador Valadares. Oi, Valadares, bom dia. Para Montes Claro, meu Deus do céu, coisa linda. Para o maestro Eustáquio Ferreira, pessoal de Contagem, nós temos uma audiência abençoada em Contagem. Vocês sabem disso. Seu Noel Produções, o pessoal também lá de Betim, tá? TV Aviva. Meu Deus, são muito tempo, né, de amizade. É isso aí. Um abraço, gratidão, viu, TV Aviva, por todo o carinho, por todo o apoio que sempre deu ao nosso humilde Ministério de Louvor. Quero mandar um abraço também aqui para a TV Canaã dos Carajás, não é isso? Nós a gente tivemos lá, ó. Ana Ruth, apresentadora, um abraço, cantora também, bênção de Deus. Vamos ouvir aí Raimundo Leal e daqui a pouquinho a gente volta. Hoje eu vim aqui, ó. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Maravilha, glória a Deus, nós já estamos aqui de volta, gente. Nós já estamos aqui de volta com o nosso querido cantor Raimundo Leal, direto de Brasília. Ele que é cantor, compositor e, graças a Deus, pela graça do Divino Espírito Santo, as suas canções têm alcançado o Brasil e as nações, levando a palavra de Deus através dos louvores. Cantor Raimundo Leal, fala para nós aqui um pouquinho dessa canção. Eu vou, deixa-me ver aqui, vamos aqui. Com Jesus eu vou. Qual foi o momento que o Senhor Jesus te concedeu essa canção, meu irmão? Então, essa canção, Com Jesus eu Glória vou, a Deus. Foi um momento também, na verdade, assim, né? Quando eu aceitei Jesus,
foi um momento muito difícil da minha vida, porque, assim, o inimigo ele queria fazer de tudo para me desistir, né? Para me desistir por quê? Porque a luta, a opressão era muito grande na minha vida, né? Uhum. Era uma opressão que eu achei que não tinha fim. Eu achava que não tinha fim. Eu cansei de acordar à noite chorando, botar o joelho no chão e chorando porque a dor que eu sentia dentro de mim era tão grande, aquele vazio, aquela angústia, aquele sofrimento, parecia que tinha uma mão mexendo por dentro de mim, mexendo nos meus órgãos por dentro. Então, assim, eu acordava chorando de dor e angustiado. Aí eu ligava ao pastor e o pastor, pelo próprio telefone, ele na casa dele, eu na minha casa de joelho no chão, e ele orava por mim, e aí ele orava ali, e aquela dor, aquela angústia, ela ia passando, ela ia aliviando. Glória a Ele Deus. orando, e aquela dor passando, aquela angústia, aquele sofrimento ia sumindo, assim. Eu dormia, no outro dia cedo levantava normal, ia trabalhar, entendeu? Quando estava no meio do dia, começava de novo, aquela angústia, começava. E eu, assim, naquela época que eu me converti, então, assim, eu consagrava muito, né? Comecei a consagrar, comecei a orar, né? Então, assim, eu passei um período de muito sofrimento, de angústia, sabe? Dessas aflições, assim. Foi muito terrível na minha vida, né? Aí foi quando veio esse hino, né? Jesus não... com Jesus eu vou, né? Uhum. E ali foi onde eu comecei a escrever também esse hino, porque foi um momento de muita angústia que eu passei, de muita dor, de muito sofrimento, e ali eu comecei a escrever esse louvor. E quando eu cantava esse louvor, por incrível que pareça, pastora, eu estava ali de uma forma totalmente ruim ali, angustiado. Quando eu começava a cantar esse louvor no violão, eu me empolgava ali dentro do meu quarto cantando esse louvor e outros louvores ali, e ali é onde eu começava a sentir a presença do Senhor, começava a sentir a graça de Deus, e ali tudo aquilo que eu estava sentindo fugia, ia embora, e isso foi passando no decorrer do tempo da minha vida, eu cada vez indo mais para a igreja, cada vez fazendo a obra. Então isso acabou para a glória do nosso Deus, mas eu passei aí uns 5 anos dessa forma aí, sofrendo desse jeito. Foi luta para poder me livrar. Então esse louvor vai nesse período aí também, de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, né? E foi quando Deus me deu esse louvor aí. Maravilha, glória a Deus. Ai, com Jesus eu vou. Nós estamos aqui ao vivo com o nosso querido cantor Raimundo Leal. Jesus não desistiu. Meu irmão abençoado, já está quase chegando aqui o final do nosso encontro, mas a gente vai marcar outro encontro, permitindo ao nosso Deus, amém? Para que o Senhor possa continuar contando as maravilhas que o nosso Deus tem operado na sua vida. Meu irmão, fica à vontade e fala para nós aquilo que Deus colocou no seu coração e diga para nós também, Jesus Cristo está voltando, meu irmão, na sua visão, Cristo está retornando a essa terra? Sim, no meu ponto de vista, sim. Eu sinto isso, porque cada dia nós vê as coisas elas se tornam mais difíceis, né? Uhum. Na vida de todo mundo. As coisas se tornam cada vez mais complicadas. Então, assim, né, só Jesus para poder nos ajudar nesse momento que estamos vivendo, né? É só Jesus que pode nos salvar. Eu até separei aqui, eu não sei se vai dar tempo, eu separei aqui um versículo da parte do Senhor. Amém, glória a Deus. Para deixar para todos aí, né, que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 11, ele diz assim, ó: Aleluia. E o anjo do Senhor lhe apareceu
Deixa eu botar o óculos aqui, porque sem o óculos fica mais difícil de eu ler. Sim, ó. São 9h58, nós estamos aqui com Raimundo Leal, direto de Brasília. Um abraço aí vai para o pessoal aí de Uberlândia. Uberlândia, ligadinho conosco também, Uberaba. Ivone, oi Ivone Lima, um abraço. Já tomou café, menina? Olha, por favor, ó, nossa, já vai 10 horas, não é isso, Ivone? Quiser mandar uma xícara de café aí para mim e para nós, não é isso, cantor Raimundo? A gente aceita, olha, você envia uma xícara de café para o Raimundo Leal lá em Brasília e para mim aqui. Vamos continuar, meu irmão, amém. Então, o livro de Lucas, agora eu achei o óculos aqui, dá para nós ler melhor. O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó, o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé direito do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Amém. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome João. Então eu estava meditando nesses louvor, e Deus me chamou muita atenção, pastor, porque assim, né, Deus, ele escolhe as pessoas, né? Escolhe as pessoas para fazer a obra neste mundo, né? Neste país. Deus escolheu cada um, né? Conforme a sua vontade para fazer a obra de Deus, né? E eu estava meditando aqui nessa palavra, né, que Deus, ele escolheu várias pessoas, né, para poder fazer a obra de Deus. Nós vamos ver aqui vários profetas aqui na Bíblia, que a Bíblia está cheia de profetas que Deus escolheu para levar o ID do Senhor, para levar a palavra de Deus, né? E muitas das vezes essa palavra ela é levada, direcionada às pessoas, e as pessoas elas duvidam, né? Duvidam do poder de Deus, duvidam da palavra de Deus, duvidam do que Deus lhe promete, né? Isso é como fala, é normal, ou seja, com o ser humano, o ser humano ele duvida das coisas que Deus faz, né? Pode ser até crente mesmo, mas duvida, né? Do que Deus pode fazer. E eu vejo aqui que Deus ele envia um anjo do Senhor para falar para Zacarias que ele, né, mesmo a mulher dele sendo estéril, não poderia ter filho, e ele já avançada a idade, né, mesmo assim Deus prometeu um filho a ele, né, a ela, que eles iam ter um filho, que a oração deles foi ouvida, né? O Senhor ouviu as orações dele lá do céu, então ele veio trazer um recado de Deus para Zacarias, né? Vamos ver que Zacarias estava dentro do templo ali orando, né? Fazendo seu sacrifício, né? Em petição do povo também, que o povo estava tudo do lado de fora ali esperando ali uma resposta de Deus também ali, trazida por Zacarias. Só que assim, o que mais me chamou a atenção, Deus especificamente mandou um anjo, né, ali para falar com Zacarias, né, ali no pé daquele altar, ali à sua direita, do lado que ele queimava o incenso ali, e deu um recado de Deus para Zacarias. E o impressionante, irmã Cida, que você vê que Deus envia o anjo fala com Zacarias, e Zacarias duvida, né, que aquele anjo vem trazer para ele a boa notícia, né? E ele duvidou. Então, nós vamos ver aqui no capítulo, no versículo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver aqui no versículo 19. Que ele diz assim, né? E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus
e fui enviado a falar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteceu. Então nós vamos ver aqui o mover de Deus, por quê? Na vida de Zacarias. Zacarias, por ter ouvido a palavra de Deus, por ter ouvido diretamente um anjo, Deus falando com ele ali, né, ali frente a frente com ele ali, ele poderia ter muito bem acreditado e não ter passado por a situação que ele passou. Mas por não acreditar, o que ele fez? Deus deixou ele mudo, né, para que ele voltasse a falar após que tudo isso viesse a acontecer para ele ver. Então, assim, a maioria das pessoas, nós, ser humano, nós crentes, nós deixamos muitas das vezes de acreditar no que Deus tem para a nossa vida. E muitas das vezes passamos por situações porque não acreditamos, porque nós não abraçamos aquela, né, aquela promessa, aquela palavra de Deus. E aí passamos por situações diversas nas nossas vidas, por não acreditar o que Deus pode fazer na nossa vida. E Deus pode fazer o impossível na nossa vida, né? Porque eu lembro que eu era uma pessoa tão difícil, cantora, tão difícil, que muita gente olhava para mim e depois que eu me converti, olhava para mim e não acreditava quem era eu. Quem foi o Raimundo atrás, os anos atrás, e agora o Raimundo agora, depois de crente, depois de servo de Deus. O novo Raimundo, não é isso? O novo. Então, assim, se todas as pessoas parassem para pensar, imaginar o quanto Deus pode transformar, o quanto Deus pode fazer, que eu terminei de falar sobre a vida da minha irmã, que Deus transformou a vida da minha irmã, né? Minha irmã, ela nasceu no berço evangélico, saiu do berço evangélico, foi para o mundo, virou lésbica, irmã, né? E virou lésbica, essa coisa do mundo aí, terrível. E aí Deus resgatou, Deus levou ela lá à beira da morte, lá, para saber que Deus é Deus, e Deus, que Deus pode fazer, e que Deus pode transformar. Ele quer na hora que ele quer, no momento que quer por Deus. O profeta,